tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou. Eu só quero tua presença. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego
louvando, feche seus olhos, entre na presença do Senhor, entregue o que você tem de melhor essa noite para Ele. Estão a ser
coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Benção. É o pó. Eu canto. Glória, aleluia. Falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você
que as pessoas venham entender que o Senhor é dono deste lugar, deste altar, dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós. E como estás? Vem, amado, e vem, filho amado, vem, e como estás? Vem, filho amado, vem, e como tem liberdade nessa noite para falar com Cristo, para falar com o Espírito Santo. Será que você pode abrir sua boca? Poderoso Deus, maravilhoso. Palavras de amor, palavras de afeto, palavras de carinho, Senhor. Queremos, Pai, Nós, ó Pai, nada pode, ó Pai, trabalhar, nada pode bloquear, nada pode impedir. Pai, transforma este lugar, transforma essa casa, transforma essa mais em si, Pai. A tua presença nos renova nessa noite, a tua presença nos cura nessa noite. Nada vai nos afastar da tua presença. Pai, obrigado, cura, Pai. Pai, Nós estamos nesse lugar para viver um novo tempo, Pai. Vem confortando, Senhor, e sentia sobre ele, sobre cada um deles, Pai. Com a tua presença, Senhor, Espírito Santo, abraça-nos. Todo tempo de hoje, Deus poderoso.
Declare que Ele é santo. Declare que Ele é santo. Queremos entrar na Tua presença, Senhor. Confiança de cabeça erguida, Senhor. Recebe-nos essa noite, Deus. Poderoso Deus. Maravilhoso. Aleluia. Poderoso Deus. Aleluia. Você pode aplaudir Ele. Glória a Deus. A mão vai cair. Aleluia. É muito bom quando estamos na presença de Deus para adorar o Senhor, porque nós, por um motivo ou outro, nós nos perdemos da essência. O diabo tem roubado a essência da adoração. O diabo tem roubado aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que vem do seu coração para Ele. Então, se quiser se assentar, pode se assentar. Nós estamos muito felizes com o Senhor, nós estamos muito alegres com Ele, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele vai fazer. Eu acredito que o Senhor, Ele molda o nosso coração, Ele molda a nossa vida, mas muito mais que isso, Ele molda o nosso caráter. Porque em meio a um caráter distorcido, muitos homens ou pseudos homens de Deus têm destruído uma nação. Um caráter distorcido faz com que homens que supostamente são relevantes levem uma multidão para o inferno. Homens que dizem ser de Deus ou que conhecem a Deus, por um motivo ou outro, induzem e levam pessoas ao erro e ao pecado. Por isso que nós temos que trilhar esse caminho que estamos trilhando. O caminho de fazer com coração, com voluntariedade, repreendendo toda a malignidade, galgando na palavra e permanecendo na fé. Esse é o princípio em que nós estamos firmados. Não vamos retroceder e vamos avançar em direção àquilo que Deus tem reservado. Nós acreditamos num reino poderoso. Como Jesus mesmo falou, meu reino não é de visível aparência, não é sobre o que você vê, é sobre o que vem por aí. E muito mais do que isso, ele diz que o reino já está dentro de você. Então, se o reino está dentro de você, por que você continua desse jeito? Se o reino está dentro de você, por que você continua brigão? Se o reino está dentro de você, onde está a mansidão? Se o reino está dentro de você, onde está a longanimidade? Se o reino está dentro de você, onde está aqueles dons do Espírito? Cadê o fluir? Muito mais do que falar é fluir nos dons do Espírito, não nos dons carnais, não esses dons aí, dons carnais, nos dons espirituais, mas nos dons do Espírito. Os dons do Espírito é refletido nos frutos. Os frutos demonstram se você anda com Ele ou não. Hoje eu ouvi um texto, aqueles de Reels, rapidinho, e falava assim: mas eu não reconheci ainda meu chamado. Não reconheceu o chamado porque está longe daquele que chama. Não sabe o chamado porque ainda não anda com aquele que te chamou. Porque quem anda perto de alguém sabe, reconhece e sabe quem chama. E você anda perto do Carlinhos, quando ele fala com você, você escuta, é o Carlinhos que está falando. Mas quando você está longe de Deus, você fala assim: eu não reconheço meu chamado. Eu não sei para que eu vim, porque você está longe dele. Nós temos que entender que é tempo de moldar o nosso coração, não para ser comum, nem qualquer um, mas ser líderes sobrenaturais. Já nós brincava, né?
é uma igreja de líderes, mas é isso mesmo. Primeiro Deus tem que separar os líderes, senão quem vai cuidar da multidão? Não tem como ter uma multidão se não tem líderes para ela. Primeiro Deus separa os líderes, e esses líderes são as pessoas que vão cuidar da multidão. Ah, mas eu já não acredito mais, o problema é seu. Não é sobre o que você acha, é sobre o que Deus falou. Não é sobre o que você sabe, é sobre o que Deus determinou. O fim das coisas já estão escritos, o fim das coisas já aconteceu no reino de Deus. Então você só tem que trilhar o caminho de Deus, e o mais dele fará. Amém? Amém. Vem aqui, Jenny, dá uma palavra aqui para nós. Fala o Deus fez. Deus cura a cólica também, ainda está curando, aí tem fé. Olha, não, fala, lê um versículo para nós aqui. Aquele que Deus falou. Aqui é com você. Que versículo? Salmo 23. Uma palavra. O que você está estudando lá pra caramba? O que você estuda, o que você Deus está Ah, é verdade. Vai lá, pessoal. Vai cantar um? Salve, pode. Então, hino da harpa. Como ele não quer que você mandar com você. Eu tive um sonho um tempo atrás. E no sonho Deus me dava uma palavra. Falei que eu ia trazer. Eu vou trazer, não quero pegar sobre isso. Mas eu falo por cima. Eu sofro bastante com ansiedade. E eu vejo que isso é o mal desse século. A ansiedade. Eu sempre quero buscar grandes coisas e a gente não vê resultado, né? A gente quer 3.000 almas, mas não vê resultado ainda. Mas eu creio que Deus tem um propósito para tudo. E no sonho, eu falava, gravava um vídeo, e eu falava assim, ai, você tem ansiedade de querer uma bolsa de estudos, só que Deus te manda falar que essa bolsa vai chegar, só que você tem que entender que você precisa de uma bolsa que você precisa carregar. Porque a bolsa que a gente tem, a gente leva as coisas. É para guardar. Então guarda aquilo que Deus está te dando agora, porque lá na frente você vai conseguir essa bolsa que você tanto espera. E basicamente é isso. Amém. Vem, Lídia. Valeu a pena. Eu estava vendo, antes de começar, eu estava conversando com a minha mãe. Falei assim, a gente é tão, a fé é tão baixa que antigamente os profetas, eu falei, mãe, por que os profetas eram tão usados antigamente que Deus só falava com eles e todo mundo ouvia e tinha um respeito? Deus falava com eles, passava que a gente, né, deu uns tremidinhos lá. E hoje, domingo, a gente ainda dá uma resposta. Para quê? Se você Deus deu uma palavra, permaneça nessa palavra, permaneça nessa palavra. E eu tenho uma palavra comigo que eu estou namorando ainda, eu quero pregar na igreja. Não pregar uma palavra. Não tem gente que prega. Eu quero pôr isso para fora, mas ainda, que acho que Deus está trabalhando muito na minha vida a respeito de ministrar, né? E é sobre falar, profetizar. E em Gênesis se fala muito sobre isso. Deus é o todo criador. Ele veio nesse mundo, ele não veio só para falar. Não, lá do trono ele poderia falar, haja luz, haja separação, haja, ele poderia ir lá piscar e pensar, vamos pôr nesse sentido, né? Ou
a parede. Quebra a parede, põe ideias, a gente quer que aconteça alguma coisa. Então, Deus já falou, vai acontecer, já aconteceu. No reino espiritual é tão diferente do que a gente pensa. Porque no passado Deus me usou para trazer uma palavra. Eu tive experiências com Deus diferentes. Essa foi diferente. Eu senti que eu estava falando, eu senti que eu estava no lugar, mas meu corpo não estava ali. Eu sentia diferente. Então ele falou, você se machucou? Não me machuquei. E as cadeiras Ele tinha uma foram- cadeira, cabeça na cadeira. Foi só ele, coitado. Mas é algo diferente. Deus está levantando algo diferente. Deus quer, mas a gente precisa se posicionar mesmo. E acreditar firme. A gente não precisa mais de profeta falar por nós, olhar Deus na cara. A gente só está determinado debaixo de uma palavra. Vai acontecer. E vamos reagir em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Fala na traíra. Vai lá, William. Eu Vai lá, falei, Gabi. você tem que falar. Vai lá. Fala um Se eu negocinho. falei, Fala. você Vai lá falar, eu sou aí. Vai lá, fala. Fala o que nasceu no coração. Fui pescar hoje. Fala do Corinthians tá ganhou. tudo bom, né? Corinthians foi campeão. pô. Não, pelo amor de Deus. Isso Misericórdia. não é pra qualquer um. Falaram pro botar pescaria, quer ver, ó? Tava pescando lá, peguei um peixe grande, só perdi um grande. Aí fiquei pensando no que eu tinha perdido. Aí eu fiquei pensando, a gente dá mais valor do que a gente não tem, nem conseguiu ver do que a gente conseguiu. Então, um peixe que eu nem vi qual é o tamanho, isso aqui. Eu tinha pegado um, só ficava pensando, e a vida mesmo quando assim, fica pensando que a gente perdeu, que a gente nem, talvez nem consiga, nem viu, nem acabou. E aí fica parado pensando que a gente mas não dá o valor que a gente acabou tendo. Deus abençoe. Só isso aí. Amém. Boa, vamos jovem. A mãe tá vestida de liberou hoje. A gente, quando fica assim quietinho no ambiente, a gente observa muita coisa. E quando você está quietinho no ambiente, vem mais em frente, você questiona, às vezes fala com Deus, eu quero ver essa promessa que o Senhor me deu, porque essa promessa, eu acredito e creio que todos que estão aqui acreditam. Mas a gente ainda não viu com nossos olhos, mas nós acreditamos que vai acontecer. E aí, quando eu fico em casa assim, que eu estou sozinha, eu falo assim, Senhor, o que está passando, Senhor? Quando eu quero ver com meus olhos nus. Os olhos da fé, a gente sabe, os olhos da fé, a gente sabe que vai acontecer, a gente acredita nisso, mas a gente quer ver com nossos olhos nus. Esses olhos. Então, o que Deus tem falado esses dias, nos enchido. Eu acho que, como Douglas falou, aqui tem líderes. E para uma igreja que o Senhor tem proposta a nos dar aos olhos nus pela fé, já viu? Tem que ter líderes mesmo, empenhado, cheio do Espírito Santo, transbordante, porque é igual, às vezes, quando o Douglas está lá em casa, a gente conversa, não adianta você quer milagre, tem um hino que o Carlinhos trouxe pra gente que fala de milagre, eu amo, e eu quero ver milagre. A igreja que está proposta, essas 10 mil almas, vai acontecer muito milagre, e não adianta você estar cheio, assim, não está cheio do Espírito. Você tem que estar cheio. Então a gente sempre conversa. Por quê? Você é cheio do Espírito, você faz coisas que você já fez. Você não é uma cadeirante na nossa frente. Você é cheio do Espírito, você vai empurrar, não está nem aí.
levanta em nome de Jesus. Está cheio, se você vê, você já falou. E daí, o cadeirante vai levantar. O cadeirante vai levantar em nome de Jesus. É essa a igreja que o Senhor vai nos dar para os nossos olhos, porque no reino espiritual, Ele já deu. Ele está mais ansioso do que nós. Ele quer mais do que nunca ver. Porque a igreja que o Senhor tem mostrado para nós nessa cidade é de 10 mil. 10 mil. E a gente tem que colocar no coração, às vezes é meio afoito, às vezes você fala assim, é muito mais, Senhor. É muito mais do que isso. Então, o que nós temos que fazer? Ser cheio do Espírito mesmo, ir para cima. Ser cheio do Espírito, não ter essa coisa, não sei, encher-se mais do Espírito. Nós temos que realmente, passamos esses 3 meses, né, não reage, e o Senhor tem reagido em nós. Eu percebi isso, o Senhor tem nos dado esse tempo para nós ser cheios do Espírito. E é isso, igreja é isso, ser igreja do Senhor é isso, é estar unido, é querer ser líder, sim, e ser cheio do Espírito, sim. Agora você primeiro. Por último, o Lívia. Aqui. Boa noite, pelo amor de Deus. Muitas vezes a gente acha que é quem corre mais rápido vai vencer a corrida, mas o que Deus tem propósito para o reino é uma maratona. Maratona você não vence correndo rápido no começo, é pela persistência que você chega ao final. Então muitas vezes a gente pode pensar, nossa igreja não está andando, nossa igreja não está se desenvolvendo, mas a gente não desistiu da corrida. A gente vai chegar na linha de chegada, a gente vai receber a nossa medalha. E no reino de Deus não tem primeiro, não tem segundo. Deus tem algo, Deus tem um propósito, e você tem que se permanecer no propósito e cumprir. A Isa ganhou. Ela fez o propósito. Ela estava lá na frente, a proposta foi dada a ela. Queria dar um testemunho, arrumei emprego, graças a Deus. Aleluia. Um emprego, para mim, um pouco cansativo, mas, querendo ou não, é uma bênção, porque vai trazer um sustento. Outro testemunho, aí eu estava com a intenção de entrar na faculdade ano que vem. Aí eu falei, vou dar uma perguntada, dar um valor, né, porque cada site fala uma coisa. Aí eu passei lá, o cara já me pegou, pô, lá você vai fazer. Aí ele falou, cara, esse valor aí de 800 eu não tenho não. 800 reais, o meu salário tá 1.700 agora. 800 quando aí ele falou assim, você se inscreve, faz o vestibular, se inscreve, e aí você vai pagar 50% agora, vai ser 400 e pouco, e quando você se formar, mais 400 e pouco. Aí eu falei, tá bom, aí dá. Aí me inscrevi lá, aí eu falei, fazer esse documento aí, ele falou pra mim que eu tinha que estar inscrito. Se não for, vou processar a faculdade. Mas o que eu quero dizer, era um propósito do meu coração, né? Entrar para fazer direito, por conta de tanta leitura de processo ali do Valdomiro Santiago. Eu acabei gostando do negócio. E agora entrando na faculdade parece que é mais interessante ainda. É coisa que eu já lia de filosofia, conceitos históricos, tudo está envolvido ali no direito e eu não tinha a mínima noção, né? Muito pensamento filosófico tem a ver com o direito, eles puxam, né? A origem. E é isso o testemunho, né? Daquilo que a gente tem um sonho, um propósito, a gente tem que ir atrás. Porque se for pensar, eu tinha um salário específico, bem alto, né? Para algumas pessoas. Caí com o salário mais baixo, estava desempregado. Aí eu arrumei um emprego e falei, vou passar, né? Vai, agora talvez eu consiga pagar de alguma coisa. Aí eu fui lá e deu certo. E acabei, já estou na faculdade, já fazendo até lição já para entregar segunda-feira, já fiz, graças a Deus, nas 2 atividadezinhas. E é isso. Deus, você tem um sonho, as dificuldades aparecem, mas talvez essa dificuldade seja para você entrar em outra área, para você se desenvolver mais, para você matar a sua vaquinha. Talvez a escola era a minha vaquinha e eu tinha que fazer outra coisa para poder melhorar, para poder ter
ser meio autônomo e fazer alguma coisa melhor, né? Virar autônomo. E é isso. Eu queria ler um versículo que eu li antes do culto, versículo que o Valdomiro vai adorar. Assim diz o Senhor Deus de Israel, os exilados de Judá, que enviei neste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons, eu os considero bons. Orarei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e os destruirei e não os destruirei. Plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração para que os conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Aqui está em Jeremias 24, versículo 5 ao 7. É isso aqui que fala. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Vou dar um testemunho. Para mim é muito bom estar mais uma vez aqui no meio de 10 mil sábados. 20 mil, 90 mil. Após quando Deus falou que ia medir a metade da cidade, não vou falar mais de 10 mil, porque eu estou até chateado de falar de 10 mil, vou falar de 90 mil, rapaz. 10 mil eu vou parar. Porque a cidade foi medida no meio. Uma cidade de 180 mil, 90 mil, se tiver 200 mil, 100 mil é nosso. É 10 mil centavos. É 10 mil sentados, o resto tudo de pé. 90, tem 80 mil de pé. Tem 4 cultos no Vários dia, outros, né? meu irmão, não negócio de pé não. Tem os 4 cultos no dia. Porque vocês, a fé de vocês está um pouco pequena. Mas se ponha no meu lugar. Se ponha no meu lugar. Acreditar do jeito que eu acredito. Estou procurando quem acredita, que eu acredito mesmo. Eu acredito mesmo, velho. Acredito tanto que eu não preciso de ninguém na minha frente. Eu acredito até nas cadeiras vazias. Eu acredito que já tem 10 mil. Com as cadeiras vazias. Se eu entrar no mato, lá eu ando no mato, não tem ninguém, eu acredito que toda aquela árvore, quem capinha é gente. Eu entro no mato, rapaz, quando ele está falando aí, se lá na zona, nós entro no mato, olha lá, eu penso que aquele capinzal, aquelas árvores, aquelas folhas, é tudo gente. Tá milhão de pessoas, tá? Do jeito assim que eu acredito. Agora eu quero falar uma coisa séria com vocês, ó. Estava prestando atenção esses dias sobre os animais, né? Principalmente em casa, cachorro, gato. É uma alegria quando a gente chega. Porque a Bíblia diz que o boi conhece seu dono e o jumento conhece seu possuidor. Conhece e obedece. Começando pela Bíblia, nós vamos ver primeiramente, quando Noé constrói a arca, e Noé faz a arca, não foi para animais. Não foi para animais. Claro que teria que ter os animais. E Deus ia dar um jeito de colocar os animais junto. A arca foi feita para a salvação do ser humano. Quando Deus dá o sinal para a arca se fechar, logo os animais todos saem da selva e entram na arca. Você viu alguém evangelizando um boi? Vaca, cavalo, pato, galinha, cachorro? Não, ninguém evangeliza. Mas se Deus dá um sinal, ele vai. O ser humano é complicado, porque o ser humano nem com sinais quer chegar. Nem com sinais, nem com maravilha. Nem que Deus cure a paralisia dele, às vezes ele corre, pode. Porque eu conheço pessoas que eram paralíticas, está andando, está fora da igreja. E o animal, ele está lá, ele entrou na arca. E os outros que não entraram, ainda agradeceram a Deus, porque morreram afogados, mas agradeceu. Quando Daniel entra na cova dos leões, qual era a população de Daniel dentro da cova dos leões? Qual era a população? Leões, famintos. Tão faminto que estava o leão que se jogasse um cara lá de cima comia antes de ele cair dentro do buraco. De repente Deus enviou uns anjos junto na cova dos leões, e o que eles fazem?
caladinho. Não com medo, Daniel. Leão, os animais obedecem. Deus pega um corvo e fala com o corvo para levar pão, levar carne para o profeta. O que o corvo faz? Leva carne para o profeta. Alimenta o profeta. E muitos outros animais da Bíblia. Tem uma jumenta que salvou a vida de um cara porque ela viu um anjo. Um animal capaz de ver um anjo. E nós, ser humano, não consegue ver mais nem a asa do anjo, quanto mais do anjo inteiro. Quando o anjo vai para matar o cara, a jumenta abaixa e a jumenta ainda fala ou não fala? Diz a Bíblia que a jumenta fala: rapaz, eu te salvei 3 vezes, você ainda não está nas minhas costas ainda. Então eu quero para você que os animais, às vezes, eles obedecem a Deus e o ser humano. Será que o ser humano, a tendência dele por ter um conhecimento, por saber alguma coisa, ele se torna melhor do que um animal? Desobediência, ele é mais do que os animais. Os animais obedecem mais. E eu não entendo o ser humano. Deus é Deus poderoso para curar, para salvar, para dar vitória, para abençoar. E Deus abençoa mesmo, gente. Olha, eu tenho visto Deus abençoar a minha vida extraordinária. Olha, todo esse tempo aí tranquilo, pai, de repente Deus vai, eu não estou trabalhando, eu queria fazer algo só para o reino. De repente aí eu preciso pagar uma conta, Deus arruma um serviço, eu vou lá pagar a conta. Não falta alimento, não falta comida, não falta recurso. Daqui a pouco Deus providencia, a gente vende um pouco de terra lá, daqui a pouco nós estamos bem. E assim vai indo, até estavam os meninos aqui ajeitando o som, tal, todas ali. Eu gostei, acho que esse som vai a semana que vem para a fazenda, viu? Vamos fazer um culto lá de agradecimento a Deus pela reintegração. E vamos fazer um culto lá, uma vigília. Vai começar das 6 até outro dia de manhã. E um costelão no chão, assando a banda de um boi. E nós comendo e dando glória a Deus. E cantando o hino da vitória. Então, gente, eu acredito dessa maneira. Eu estou acreditando tanto que não me incomoda se alguém não veio no culto. Não me incomoda se alguém faltou. Ou se alguém vai vir ou não vai vir mais. Não estou incomodado. Sabe por quê? Porque eu já tenho 90 mil almas dentro de tudo que vai vir para a minha igreja. Olha, obrigado. Viu? É verdade. Eu falo aqui, profetiza lá, é verdade. Amém. É verdade mesmo. Você talvez não está vendo, porque seus olhos estão. É igual Geazi junto com Eliseu. E o cara está cercado pelo exército da Síria, já desesperado, dizendo, tremendo, se borrando todo, e dizendo, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer, todo mijado já. De repente ele deu, abre os olhos dele para ele ver, quando ele abre o olho, ele vê um exército muito maior do que o exército da Síria, muito mais armado, muito mais poderoso, aí o cara sossega. Tu precisa ver alguma coisa diferente? Vocês precisam ver algo diferente para acreditar que existe 10 mil almas, que é uma mixaria. Deus envia um cara para uma cidade corrupta, para uma cidade pior que o Brasil, que é a cidade de Nínive. Uma cidade que matava profeta, não acreditava em Deus. Envia um cara lá e o cara passa na cidade para cima e para baixo 3 dias. Deus vai matar você. Deus vai destruir você. Não vai pegar essa mão, não vai pegar, que eu não pegava não. Deus vai destruir vocês. Vocês são teimosos. Quando ele vai, ele sobe lá para cima para uma montanha, que é para ficar debaixo de um pé de borboeira. Ele subiu lá e veio aquele subiu, não era nossa terra não. Ele subiu acreditando que Deus ia destruir a cidade. Quando ele olha para baixo, acontece, o povo estava com um saco na cabeça, o povo estava chegando, o povo estava pedindo misericórdia a Deus e Deus estava na cidade de Nínive. Nós cremos diferente, nós cremos no sobrenatural, nós acreditamos naquilo que
ninguém acredita. Nós acreditamos muito mais do que outras pessoas. E eu acho impossível Deus não operar maravilha. E no Brasil, que precisa de Deus, uma nação que está clamando por Deus, e nós estamos clamando. Não é hoje que nós clamamos. Deus não me tira lá de Maquinópolis, da prefeitura, não me bota numa fazenda para nós orar debaixo de pé de árvore e pedir para Deus. Nós pedimos, hein? Eu quero fazer parte do grande avivamento. Nós pedimos. E nós nem, um monte de gente de mão. Muito antes disso tudo, a gente já fazia vigília lá. Já fazia vigília lá, dentro dessas terras. Então é uma coisa, irmão, que não tem como não acreditar. Não tem como não ter certeza. Eu não quero nem crer mais. Eu não estou crendo mais, eu tenho certeza já da coisa. Se eu falasse que eu creio, eu estava até mentindo, eu não estou nem crendo mais, já estou dentro do negócio. Eu estou tão dentro do negócio que eu me sinto, cara, pastor de 10 mil, 90 mil. Eu disse, esse dia eu estava orando a Deus, eu disse, Senhor, o que eu compro? Um helicóptero ou um jatinho? O que eu compro? Um helicóptero ou um jatinho? Porque um helicóptero só dá para andar no Brasil mesmo. Um jatinho dá para atravessar qualquer fronteira ali e tal, né? E ali no Paraguai. No Paraguai dá para ter helicóptero. Mas é porque para ir para Minas, para ir para Brasília, para ir para Bahia, para ir para o Belém do Pará, para ir a outros lugares, eu preciso de um helicóptero, né? Um helicóptero que cabe 12 pessoas para levar os músicos juntos, né? Tem que o cara tem que pegar. Então, o que eu compro? Você já perguntou para Deus o que você pode comprar? Você perguntou o que eu quero? Eu perguntei a Deus, aí Deus falou assim, eu compro um jatinho e um helicóptero, que é melhor, eu compro os dois. Está fazendo média do que você quer? Então o que eu quero? Eu quero abrir, porque vamos abrir as 27 capitais do Brasil uma igreja. Igreja de homens valentes, mulheres valentes, crianças valentes. Vou ter por academia na igreja para poder uma gente. Já tem uma neta minha, já tem uma coisa lá para ser professora. Karatê, boxe. É para lutar mesmo. Igreja que ora, que jejua, que consagra, mas que derruba o inimigo no poder da palavra. Está aqui, ó. Igreja. Não desanime, não. Não desanime, não. Continue assim. E convide os outros para essa fé. Fé que remove montanha. Fé que eu acredito que se os animais obedeceram, a gente vai para o vai. O animal. Fica quieto, o animal. Aí não faz isso com o animal. Ele não obedece. Imagina a voz de Deus. E a voz de Deus para você, para mim e para a igreja é essa. Vocês já estão com 10 mil almas. Amém. Não tem que nós acreditar que a nossa igreja tem 5, nossa igreja tem 10, 20, 30, 40 mil. Vou contar de cidades, vou colocar das 27 capitais, colocar 10 mil em cada igreja. Em cada igreja das 27 capitais, quantas almas vai dar? 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões, 200 milhões, seu Brasil faz inteiro, 2 milhões, 700 almas. Vai pra mim, vamos ter essa igreja está onde? Aonde está essa igreja de 2 milhões e 700 crentes? Aonde está? No Brasil. Aqui, na sua mão. Você que é a pessoa que vai ser usada para fazer parar de cantar até de chegar nos palácios, ouvir, canta embora, todas as doenças serem tiradas, pessoa que está na cadeia se entregar para Jesus em mim, pessoa no hospital sair curada. É essa igreja que Jesus está colocando em nossas mãos. Uma igreja que obedece mais do que animal. Você vai falar para o pessoal, minha igreja obedece mais do que os animais.
precisa Deus falar 2 vezes, não precisa Deus pregar 5 vezes, não precisa Deus enviar a pessoa 10 vezes, uma vez Deus falando, falou! Deus fala uma vez, basta! Eu vou pela palavra do cara que recebeu a cura, porque ele chegou em Jesus e disse assim, ainda enviou um soldado dele, um servo dele, meu patrão falou, uma palavra tua basta! Uma palavra não é mais nada! Nem lá depois enviou uma palavra! Uma palavra! Aí quando Jesus falou para ele, vai que já está curado, vai estar curado! Já chegou lá que estava sã. Então, eu deixo esse testemunho. Tem mais uma palavra basta. Tudo isso para falar isso. Falou tudo isso para falar uma palavra. Mas eu falei 10. É para mim. Gente, eu vou só ler um texto com a gente aqui hoje. Eu dividi com o Carlinho hoje, aí a gente estava lembrando aqui de um camarada importante, que você pensa que só o Salmo foi só Davi que escreveu? Não, tem Salmo de Moisés, né? E um deles é Asaf. Asaf, em meio às dificuldades que ele tinha, em meio ao problema que muitos de nós enfrentamos, que é um problema carnal, presta atenção, é um problema carnal nosso, que nós fazemos isso às vezes voluntário, quando já é uma carnalidade aflorada, ou às vezes involuntário, que é eu dando lado para a carne e saindo do espiritual. A outra é eu estou conscientemente fazendo isso, que é o famoso olhar a grama do vizinho que está verde e se esquecer da minha, que eu tenho grama. Eu tenho grama, mas eu olho a do vizinho que está verde. Mas o problema é que o vizinho, ele coloca água na grama dele e você não rega a sua grama. A dele está verde e a sua está seca, ou ressecada, ou ressequida. E o Salmo de número 73, Asaf, ele como se fizesse uma reclamação para Deus. Aqui a gente pode ver um coração conturbado e olhando para o vizinho, porque o texto diz: o problema da prosperidade dos maus. Qual é o problema da pessoa má prosperar? Qual é o problema? O que você tem a ver com isso? Então entendo que eu estou olhando, certo? Ah, não merecia. O problema da prosperidade dos maus. Asaf escreve isso. Presta atenção. Número 1. Você tenta o quê? E 3. De fato, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Olha, já está dando. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse. Presta atenção, é Asaf, gente. Para que eu me desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Eu estou falando de Asaf, gente. Não é qualquer um, não. O maior músico que a Bíblia pode ressaltar. Davi escolheu Asaf para ser o regente da música. Ele era mestre, fala que era mestre em nona, entendia de toda a escala musical. Entendia das coisas. Para eles, não há preocupações. Olha a preocupação dele. E o meu corpo é forte e sadio.
e o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os seus. A língua deles percorrem a terra. Por isso, o seu povo se volta contra eles. E tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Vai trabalhar, velho? Com certeza foi inútil. Conservo puro o meu coração e lava as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã seu castigo. A cada manhã, Tem qual versículo? 14. E a cada manhã sou castigado. 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Eu só refleti para compreender isso. Achei que as tarefas eram pesadas demais para mim, até que encontrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com os sonhos quando alguém acorda. Assim o Senhor os desprezarás a imagem deles. 21. Quando o meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido. Agora ele está falando aqui o que deve acontecer com ele, para ele dar uma melhorada. Embruteceu, e sem entendimento era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com os teus conselhos, e depois me recebes na glória. Que tenho eu no céu além de ti? Esse é louvor. E que poderia eu querer na terra além de ti? Agora eu comecei a entender. Ainda que a minha carne, aí começou a reconhecer, e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas. Palavra do Senhor. Igreja Católica. Amém. Essa palavra aqui, ela hoje vem assim como flecha no nosso coração. Porque às vezes os nossos olhos, é só para você entender, não é do lado de fora, não é sobre a inveja que eu quero falar. Mas os nossos olhos estão aqui, ó. E o que
nós temos que entender é onde nós estamos no Senhor. Se Ele falou, se Ele concordou, se já foi falado, já aconteceu. O maior refúgio dele foi quando ele tirou os olhos daqui e falou que o meu refúgio está no Senhor. É Ele que vai dar, não é sobre o que você sabe fazer, não é sobre a estratégia que você tem para fazer, não é sobre o melhor música para fazer, é sobre com quem você está andando, quem é o seu Deus, é sobre o que Ele fala com você, é sobre você saber quem Ele é. Já falei no começo aqui, não sei quem eu sou porque eu estou longe dele. Se eu estou longe dele, eu não escuto a voz de Deus. O que eu tenho que fazer? Leitura da palavra, oração, tira um tempinho, é pouco tempo, mas vai se aproximando. Daqui um pouco vira uma rotina, um tempo a mais com Deus, vira rotina, um tempo a mais com Ele, vira rotina, uma oração a mais, vira uma rotina, um devocional a mais, vira rotina. Aí, mas enquanto isso, por que eu não consigo? Porque seus olhos não estão nele, está fitando, está olhando para outro lugar. Aí você começa a ver o quê? Os defeitos. E aqui ele estava reclamando, mas eles são ricos e eu sou pobre. Eles têm e eu não. O orgulho deles é como um colar pendurado no pescoço. E muitas vezes nós já comentamos, mas lá está crescendo. Não é sobre lá, é sobre aqui. É sobre com quem você anda, é sobre o que ele está fazendo. Mas tem exemplo aí de igreja aí, de outra cidade que é a Igreja Vermelha. Tem Igreja Vermelha aí que está faltando Espírito Santo. Quer ser de um lugar desse? É amplo, é grande, mas aí falta o essencial, falta a proximidade com Deus. Deus está nos separando um tempo. Deixa eu falar para vocês, Ele literalmente, se nós aqui, não estou falando, se nós aqui de repente abrir a boca para falar de Deus por aí, a gente arrasta a multidão. Estou falando sério. É dois, você fala, vou gastar essa semana com... Gente, está cheio de gente. Vocês estão entendendo? Você está entendendo quem Deus fez com você já? Se você resolver fazer e falar, as pessoas vêm. Mas aí, por que você vê esse... Parece que não é tempo de eu falar, sabe? Você quem já percebeu isso? Parece que... Não sei, vocês estão percebendo esse movimento? Parece que não é tempo de ficar proclamando e convidando, parece que é um tempo de amadurecimento para receber a multidão. Parece que é um tempo, parece que de repente vai fazer assim, pum. Aí você já sabe o seu lugar, você já sabe a sua estação, já sabe o que fazer, já sabe aonde atuar, como atuar, é preparação. Um vai lá, pega um exemplo de um batismo, outro vai lá, pega um exemplo, outro vai lá, aumenta a capacidade do cabidal, não, preciso disso aqui agora vai aumentar, o outro vai lá, aprende aquilo, o outro vai lá, aprende aquilo, o outro quer experiência, o outro já está gravando, tem nem igreja, templo, vai gravar, gente, ali vai gravar, já falou com o cara lá, já está preparando a música, já estava esperando sair umas músicas aí, mas travou lá as músicas lá, vai sair se Deus quiser. Misericórdia. Mas o negócio é o seguinte, se a gente fizesse como Asaf, no começo de Asaf a gente paralisa. Porque sempre o outro está melhor que a gente, pode ter certeza disso. Porque a gente nunca vai olhar para quem está menos, presta atenção. Nossa, queria ser igual o Mindinho. Quem vai falar isso? Ninguém vai falar isso. Toma um corote gostoso. Nossa, que interessa, corote. Ninguém vai falar isso. Eu vou tomar um corote. Você foi endemoniado, você foi liberta-figa. Ninguém vai falar isso. Agora, quando passa o cara com um carrão bonito, a casa boa, você fala, nossa. Aí você fala assim, o que eu estou fazendo de errado? Por que não fugir? Aí tem uma fala até assim, mas não merece. Não é sobre não merecer, gente. É sobre com quem eu ando, o que eu faço, com quem eu ando e para onde eu vou. Às vezes te falta pedir a direção. Você viu que no final aqui ele falou assim, eu reconheço. Que eu estava perdido, eu estava olhando para onde não era para olhar. E agora quando ele se volta para Deus, ele fala assim, eu já sei a recompensa deles. Então não vou me importar mais com isso. Eu só vou caminhar. Caminhar. Eu sei onde o Senhor vai chegar com tudo isso que o Senhor me falou. Pronto, a história de Asaf está resolvida. Asaf continua sendo Asaf, mas no começo, quando ele começa a olhar para o lado, sabe o que ele fala? Eu vou me desviar. Olha o perigo, presta atenção. Olha o perigo de você olhar para o lado. Quando você olha para o lado, você fala assim,
Eu estou com o Senhor e nada acontece, eu falo, vou passar para cá. Está acontecendo? É melhor aqui não estou vivendo nada. E você quer saber, você vai para lá, você vai melhorar. Mas o final dos ímpios, nós já conhecemos. Inferno. O mármore. Um lago. Lá vem ela. É perigo. Agora, gente, presta atenção. Como Asaf, nós temos que ser o Avim de Asaf. Senhor, eu reconheço. É com o Senhor que eu quero andar. Quero estar na sua casa, todos os dias. Aí nós vamos ver o que vai acontecer. É proximidade, intimidade, relacionamento. Todos os dias. As coisas vão acontecer. Porque eu não olho para o lado, não olho para o que estão fazendo, nem pelo que vão fazer. É sobre o que Deus falou que vai acontecer comigo. Eu só permaneço em Roma. Amém? Falar muito hoje é blá blá blá. Hoje todo mundo entregou um recado de Deus. Falou que está no coração. Quer falar, Carlinhos? Falta o Carlinhos falar. Falta o Carlinhos. É verdade. Eu tava falando, pensando aqui. Fala, Carlinhos, aí o que está profundo aí no coração. Bom, o que eu quero contar é mais sobre como se fosse uma corrida. A gente às vezes pensa que tudo precisa ser no nosso tempo, tudo precisa ser rápido. Porém a gente não entende e não vê que precisa ser no tempo de Deus, né? Um exemplo que eu pego, que eu vi esses dias, é a história da Arca de Noé. Agora, uma coisa que eu queria deixar. Quem é mais rápido? De animais, eu falo. Uma tartaruga ou um guepardo? Guepardo. Eu não consigo nem falar direito. Pô, ele chega, vai e volta até. Mas o que eu queria trazer sobre esses dois animais? Se o guepardo chega mais rápido, não importa, porque ele tem que esperar a tartaruga antes, para depois fechar a arca. Então a gente não tem que trabalhar em meio à velocidade, à rapidez, querer as coisas no nosso tempo. Eu quero para agora. Hoje eu estava falando com o Douglas, eu preciso comprar tal coisa, eu quero tal coisa. Mas não dá, porque o dinheiro não tem. Não vai. Mas a gente vê que Deus está trabalhando aos poucos. Vai nos mostrando aos poucos. Eu estou vendo isso e percebendo isso que Ele está trazendo para mim. Eu falo, coisas que eu pensei que nunca aconteceria. Que é como o Douglas falou, gravar um projeto, iniciar um projeto numa canção que nasceu com a gente. Eu escrevendo com o Cris, mas que trouxe para a igreja, que trouxe um avivamento que a gente não esperava. Mas que essa canção que vai ecoar pelas nações venha abençoar muitas vidas. Que ela venha sair daqui, mas que ela venha atingir milhões de pessoas. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, é isso. Acredito que Deus vai fazer muito mais. Falar amanhã, às 8 horas da noite, vamos fazer um discipulado. Ou eu mando o link lá, ou eu mando via TikTok. Vamos fazer via TikTok. Ou a gente faz via o Meet lá. Aí eu mando o link lá, todo mundo entra. Acho que pelo Meet seria melhor. O Meet é mais fácil. Só clica lá, abriu, tá na sala. Aí faz um discipulado. Aí a gente faz toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Quem puder, estiver na faculdade, põe o fone. A aula não é tão importante. Às vezes é questão de linguiça. Não tem aula segunda, não. Então, Ô glória. aí a gente vai fazer isso aí toda segunda-feira, para a gente ter esse alinhamento sobre uma palavra, posicionamento e avanço. Alinhamento, posicionamento e avanço. Alinhamento, o que Deus está falando com a gente. Posicionamento, o que a gente vai fazer com isso. E a ação, o que a gente vai fazer com tudo isso. Então, por exemplo, semana que vem começa uma nova temporada. Pra gente aqui mais 3 meses, pra gente fazer
ver, treinar, alinhar, todo mundo vai ter um tempo de palavra, vai se ministrar e tal. Esse mês, esses 3 meses que a gente viu que o Carlinho e o Cris sabem pregar. Vai ser iluminado agora ou é outro? Hã? É iluminado É agora? outro. É outro? Qual? É iluminado. Ah, não, está iluminado. É o outro, está iluminado, mas não ser iluminado tem que ser. É a luz que veio ao mundo vai clarear nossa mente, e é a palavra. É a palavra, é sobre palavra, é sobre luz da palavra. O Shira, tudo é a luz da palavra. O que a palavra traz de luz para nós? Já prepara aí. O que a palavra traz de luz para nós? É sobre isso. O que ela clareia, o que ela mostra, qual a direção, para onde eu devo ir com a palavra. É sobre isso que nós vamos falar esses 3 meses agora. Tá bom? Então é isso. Vamos ficar em pé. O Carlinhos quer louvar, louva. Então estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, e a graça do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja no nosso coração desde hoje para todos sempre. E todos digam amém. Deus seja louvado, glórias a Deus. Vamos dar uma festa por Deus.